Olá, tudo bem? Pai, mãe, vó, avô, tio, adolescentes, pessoas que cuidam de adolescentes e de crianças. Eu estou agora aqui fazendo uma série de vídeos em que eu quero te conscientizar dos perigos dos dispositivos de fornecimento de nicotina, para que você possa se orientar e para que você possa orientar as pessoas das quais você cuida, seus amigos, para correr, passar longe destes dispositivos. Aqui não é uma abordagem moral de certo ou errado, mas o que eu quero é que você, a partir dos conhecimentos, elabore suas reflexões e você perceba se vale a pena ou se não vale a pena correr o risco ou assumir o risco de trazer para dentro do seu organismo esses tipos de substância. Então, bora lá para as nossas reflexões. Gente, primeira coisa, né? Tô aqui trazendo os bonitinhos para você, né? Que são os dispositivos eletrônicos para fumar, gente. Também a gente chama de dispositivo de fornecimento de nicotina. Antigamente era só o bom, bom nada, né? O ruim, né? E o velho cigarro. Hoje em dia, gente, tem estado na moda e na mão dos nossos jovens dispositivos com designer, com questões ergonômicas, com material anatômico, com uma estética moderna que tem seduzido os nossos jovens, mas não são os jovens. Inclusive pessoas que já tinham deixado o vício no cigarro estão voltando ao vício por meio destes dispositivos. E nós vamos ver, gente, que é uma beleza fatal. É uma beleza que te arrasta lá para o buraco. Lembrando que sempre, sempre, sempre a gente acredita que o conhecimento é libertador. Não é uma questão moral de imputar culpa em ninguém. Aqui a gente quer dar as informações para que você possa fazer a melhor escolha para si mesmo, para a sua vida, para a sua saúde, para os seus. Então, bora lá falar sobre. Então, primeira coisa que a gente vai falar é sobre o tabaco, gente. Tabaco, gente, lá no interiorzão, né, para quem é mais das antigas, a gente chamava, né, de fumo, né? Que é isso aqui, ó. Essa planta é uma planta bem comum, até comum demais no interior, né? E essa planta mudou o mundo, gente. Existem países inteiros que construíram suas economias em cima da venda de fumos, né? Mas não mudou para o bem, não. O nome científico dele é nicotina tabaco, né? Até parece o nome de um feitiço do Harry Potter. Mas é uma planta mesmo. O que ela faz, o que fez ela tão famosa, ou aliás, né? O que deu para ela uma má fama é a substância que ela carrega, que é a nicotina. A nicotina, gente, ela é um estimulante do sistema nervoso central, né? Ou seja, ela acorda o nosso cérebro. Quando ela entra no corpo, no nosso cérebro, ela provoca uma sensação, gente, vou escrever aqui, olha, de energia. E parecem sensações contraditórias, né? Ao mesmo tempo em que você sente aquela sensação de energia, de estímulo, você se sente também relaxado, você se sente distensionado. Então, ao mesmo tempo que ela te aviva, né? Te dá aquela coisa, né? Ela te deixa também assim de boa, porque você tira o foco das suas situações que geram estresse, que geram ansiedade, né? E aquele momento que a pessoa tá ali com aquele gesto, né?
entre os dedos, jogando a fumacinha para fora, né? Ela está esquecendo das questões que trazem para ela ansiedade. Então, este conjunto de fatores, né? A ação da substância, né? O ritual que as pessoas têm ao utilizá-la provocam uma boa sensação, que ao mesmo tempo parece um estímulo e ao mesmo tempo um relaxamento. E essa sensação, gente, é claro que ela é prazerosa, é claro que ela é gostosa. O cérebro não vicia em nada que lhe dê desconforto, né? Todo vício, gente, carrega consigo um prazer. Então, gente, essa sensação que ela traz tem um risco alto, né? Ela tem um preço alto. Sabe? Quando você joga um jogo e pega aquele power-up que te deixa mais rápido, 10 segundos, mas depois o personagem fica lento até perder a vida, a nicotina funciona mais assim. No início o prazer é legal, mas depois o seu corpo começa a depender dela para funcionar. E é isso que nós chamamos, né, de vício. Porque veja bem, como aquele prazer. Vou pegar aqui uma telinha para te escrever. Como aquele prazer, olha só o que a gente tem que entender. Como aquele prazer que ela gera. Imagina o seguinte, que o corpo, ali o nosso corpinho, para gerar qualquer tipo de sensação e de prazer, existem, né, uma quantidade muito grande de processos físico-químicos que ele vai produzindo para nos gerar uma sensação de prazer. Então, por exemplo, tem gente que tem a sensação de prazer numa corrida. Olha, para que a sensação de prazer da corrida ocorra, ele vai lá ter que movimentar os braços, tem que movimentar a perna, as glândulas têm que produzir diversos tipos de substâncias. Então o corpo tem que se movimentar todinho, né, para gerar, por exemplo, aquela sensação de prazer da corrida. Agora a sensação de prazer da nicotina, não. Quando você introjeta a nicotina no seu organismo, e isso vale para qualquer outra droga, a nicotina ela passa a não precisar daquelas substanciazinhas. Quando você coloca a nicotina no corpo, a nicotina vai lá e faz assim: ó, substâncias queridas, amadas, desejadas, eu não preciso de você, não preciso de você, não preciso de você, eu não preciso de movimento, não preciso de nada. Eu mesmo vou gerar o prazer que a pessoa precisa. E aí, então, quando você introjeta a nicotina dentro do seu organismo, deixa de ser mobilizada aquela série de órgãos, de movimentos, de substâncias, e somente a nicotina passa a gerar este prazer. E aí o seu corpo, como você está colocando uma substância que está gerando o prazer, com menos esforço e menos trabalho, tá? O nosso corpo, gente, ele é feito para economizar energia. Por isso que a gente engorda mais fácil que emagrece, né? Que a gente está acumulando energia em forma de gordura, né? Então, como o seu corpo aprende que ele não precisa de todo aquele trabalho para ter o prazer, mas que a nicotina já dá isso, então o seu corpo passa a entrar numa bad, sabe assim? Começa a reduzir a quantidade daquelas substâncias que te geram prazer que ele produzia. E aí o seu corpo começa a depender da nicotina. E fica, ó, tô preguiçoso agora, não vou produzir mais as substâncias não. Agora quem vai estimular aqui vai ser a nicotina. E esse é o ciclo do vício, né? O vício, gente, então, é quando você passa a depender desses fatores externos, né? O seu corpo para de produzir. Você precisa de pegar em outro canto. E onde é o outro canto?
na bendita da nicotina, né? E você começa a depender daquelas substâncias para ter aquelas sensações prazerosas. E aí as pessoas podem dizer assim, né? Mas você ter prazer é errado, sentir boas sensações é errado? Não, gente, claro que não. Ter boas sensações, sentir prazer não é errado. Mas acontece que essa sensação de prazer, este estímulo, este relaxamento conseguido de forma mais rápida ou de forma mais fácil, né? Ela provoca graves problemas para o nosso corpo. Sabe qual é o problema? O problema deste prazer, né, é o preço. E aí, quanto tempo de vida você quer pagar para ter 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos de alívio? A nicotina funciona assim. E se você fuma, ou se você já fumou, ou se você conhece alguém que fuma, saiba, a nicotina, a cada tragada, está te perguntando quanto tempo de vida você quer dar por estes segundos de prazer. E além disso, gente, o tabaco, né, ele nunca vem sozinho. Você sabia, né, que quando alguém fuma, a pessoa está inalando cerca de, olha, 7.000 substâncias químicas, muitas delas tóxicas, cancerígenas. E então, né, apesar de parecer só uma planta, o tabaco pode provocar graves doenças e doenças sérias, como câncer, como problema de coração, como problemas de pulmão, problemas de hipertensão arterial, dentre outros. E aí você fala, ai meu Deus, mas que planta malvada, como é que Deus fez uma planta? Não é, gente? E a gente sabe que ao longo dos tempos, assim como é também com a maconha, né? Houveram processos de mudanças genéticas nessas plantas. Né? Então, você aí que já como eu é 40 mais, né, que já lidou com aqueles cigarros, né, você que começou a fumar na década de 70, década de 80, 90, não é o mesmo cigarro. Não é o mesmo cigarro. Uma folha, né, de uma planta de fumo, como chama essa planta de hoje, ela produz muito mais substâncias, muito mais nicotina do que uma planta de fumo da década de 70, de 80, de 90. A maconha é a mesma coisa. Um pé de maconha produz muito mais substâncias de cannabis do que uma planta de hoje, do que uma planta de 70, 80 e 90, porque existe uma engenharia científica atrás dessas plantas. A planta de fumo original provavelmente nem existe mais, já foi até extinta, porque ela foi ao longo dos tempos modificada geneticamente para produzir uma quantidade cada vez maior de substâncias. Dá aquela pausinha, faz a sua flexão e daqui a pouco assiste